bem-vindos ao canal de História Geral CPVAN. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos falar das grandes navegações, né? As grandes navegações são expedições comerciais que vão acontecer principalmente nesse mundo europeu, mas principalmente nessa Europa Ocidental. Vai envolver, no caso, cinco grandes impérios, os 5 grandes dinastias existentes na Europa, e vai envolver a Europa em contato ou em relação com esse mundo americano, africano e asiático. Os 5 principais países que vão estar dentro dessa empreitada vão ser exatamente Espanha e Portugal, esses 2 estados, os primeiros a se constituírem dentro da ideia de Estado Nacional. França e Inglaterra, que vão logo depois, né, de Espanha e Portugal, a partir dentro dessa lógica do Estado absoluto, Estado absolutista, vão entrar nessa empreitada. E dentro desse contexto, a Holanda, que é uma grande potência naval europeia, vai estar dentro de todo esse contato com esse mundo existente, esse mundo colonial. Uma coisa muito interessante, muito importante, certo? Existiam outros impérios na Europa, por exemplo, tem o Sacro Império Romano Germânico, que é um império, uma colcha de retalhos de vários ducados, de vários reinos existentes dentro do que hoje seria a Alemanha, a Áustria, a Polônia. Você tem a Itália, mas a Itália também é dividida em vários reinos. Então você tem alguns impérios que não estão organizados nacionalmente, ou dentro de uma ideia de nação, para desenvolver essa empreitada colonial. Você também tem a constituição ou a formação do Império Russo, mas o Império Russo ainda era muito incipiente nesse período. Então a expansão marítima comercial, ela tem como objetivo principal desenvolver ou quebrar o monopólio existente na ideia de especiaria que existia no mar Mediterrâneo. O controle das rotas comerciais para as Índias passavam necessariamente ou por Constantinopla, que já estava dentro do mundo do Império Bizantino, logo depois do Império Turco-Otomano, e você tinha a região de Veneza e a região de Gênova na Itália, que tinham controle desse mundo, vamos dizer assim, do Mediterrâneo e essas rotas comerciais terrestres com direção à Índia. Portugal e Espanha, que não tinham condições de cruzar a Europa, e depois de cruzar a Europa tem que cruzar de novo a Índia, chegar até a Índia. Então esses 2 estados vão se desenvolver de maneira muito peculiar em relação ao continente, e por isso mesmo eles se tornam um estado nacional antes de tudo o que acontecia. O primeiro deles é Portugal, que lá em 1375, nas diversos combates, né, com o então Império Árabe que estava ali naquela região, vai desenvolver uma recondução da sua narrativa e vai voltar a ser um Estado único, um Estado nacional organizado, aí sim na dinastia de Avis, que é chamada Revolução de Avis, que é quando aí sim Portugal vai conquistar Ceuta, que ficava no Marrocos, e aí sim vai se iniciar a dinastia dos Avis, com João I, né? Do João I, II, III, IV, V, VI e assim por diante. As primeiras medidas de expansão marítima de Portugal vão ser com Bartolomeu de Gusmão e com Vasco da Gama. Esses 2 vão fazer esse caminho, essa rota até as Índias. E depois, né, aí sim, com o Pedro Álvares Cabral, vai sim ser descoberto o Brasil, ou vai ser orientada, né, para esse mundo americano que estava surgindo. A Espanha tem uma história muito parecida, só que a Espanha está dentro da ideia da Guerra de Reconquista. A Guerra de Reconquista é quando a Espanha, na junção dos 2 reinos, o de Castela e o de Aragão, vão se juntar para finalmente, em 1492, tomarem ou reorganizarem a Espanha dentro de um único reino organizado, né? Que é a junção dessa parte, né? Mais a oeste e outra parte mais a leste da Espanha, que vão se juntar num combo único e assim vai formar o Império Espanhol.
Esses dois estados, né, tanto a Espanha quanto Portugal, se orientaram muito pelo contato que eles tinham com os árabes. Então, o contato filosófico, o contato de matemática, o contato de astronomia foram essenciais para que tanto Espanha quanto Portugal fossem pioneiros, né, nesse processo de grande navegação, sem contar a localização geográfica. Né, os dois países estão jogados, né, lançados no Oceano Atlântico, inclusive os dois únicos países que estão ali inclusos, né, nesse mundo atlântico ali também, se a gente for pegar ali a Grã-Bretanha. A Espanha vai fazer essa primeira grande navegação com Cristóvão Colombo, que aí sim vai desenvolver todo o mundo americano. Dos dois vão surgir o Tratado de Tordesilhas, que é essa divisão do mundo entre dois, né? Entre Espanha e Portugal. Então, uma parte do mundo marítimo redescoberto era de Portugal e outra parte de Espanha. Isso vai causar um atrito, né? Porque tanto a Inglaterra, quanto a França, quanto a Holanda vão ficar se questionando, porque os dois são donos do mundo e nós não somos, né? Então aqui, a Espanha, aqui a Inglaterra, a França e a Holanda, ou vão tentar conquistar, né, zonas que não eram colonizadas nem por espanhóis nem por portugueses, ou vão iniciar um processo longo de pirataria, principalmente a Inglaterra e a França, né? O filme Piratas do Caribe está todo ambientado nessa lógica de pirataria que existiu, que era uma prática colonial da Inglaterra e da França. A Inglaterra, ela vai se orientar ali exatamente na região da Inglaterra, onde vão existir as 13 colônias, e é uma colonização totalmente protestante. A França vai ali sim ter um controle da região do Caribe, mas principalmente da região do Canadá, Quebec e Montreal. Já a Holanda vai ficar ali em torno do que é o Caribe. O processo de colonização, ele está totalmente, seja colonização de exploração, que é aquela exploração total do território ou de povoamento, tudo isso está gerando em torno da ideia do pacto colonial. E o pacto colonial é exatamente a hierarquia da metrópole em relação à colônia. O que a gente tira desse mundo dessas grandes navegações? O centro vai começar a ser a Europa e a periferia vai começar a ser a América. Então, uma relação entre um centro, esse centro de poder, a metrópole, e a colônia, né? Essas colonizações na América e assim por diante. A África vai ser um espaço de mão de obra, onde vai iniciar assim, a primeira parte da escravidão ultramarina, uma escravidão de troca, né? de mão de obra, troca e venda, e assim por diante. Então a gente tem uma remodelação do mundo africano, aqueles impérios que existiam, eles vão começar a, vamos dizer assim, sucumbir a esse mundo escravista, e a Ásia vai começar a ser aí sim exotizada, vai começar a existir um olhar da Ásia apenas para esse mundo das especiarias, né? A criação desse exótico, que é o orientalismo de Eduard Said. Então é um sistema complexo de poder e dominação e que está totalmente voltado para esse mundo hierarquizado de metrópole em relação à colônia, certo? Então as grandes navegações elas estão inclusas dentro do mercantilismo, estão dentro dessa lógica da balança comercial favorável, estão dentro dessa lógica do metalismo, então está dentro de tudo o que acontecia nesse mundo centralizado na figura do rei. Então é o início de uma burguesia comercial, mas que com o tempo vai acumular riqueza, e ao acumular riqueza vai acumular poder, e aí vocês podem assistir a aula de iluminismo e liberalismo, que a gente faz uma mescla com esse mundo aqui. Você pega essa aula e a aula que a gente teve, você gera um combo desse mundo todo. Então esses foram os 10 minutos de história, as grandes navegações, um período fundamental para você entender o Brasil colônia, e para você entender o mundo da América Espanhola, ok? Não esqueçam de curtir o nosso Instagram, História Geral CPVAN, nosso podcast também, História Geral CPVAN, acessar o nosso site, historiageralcpvan3.webnote.com, lá você tem textos simulados e assim por diante. É isso. Não esqueçam do que a gente disse aqui, o principal seria exatamente pacto colonial, a quebra do comércio com o mundo, a quebra do comércio centralizado nas especiarias, e assim por diante, certo? Então, ao longo das aulas a gente vai
especificar a América, né? O que está dentro dessa América, e aí a gente vai especificando. Mas é para vocês entenderem que esse mundo das grandes navegações está ali na transição do período medieval para o moderno e interfere principalmente no mundo absolutista, nesse mundo centralista no rei. É isso, até mais, se cuidem, e é isso, até mais.